Bora lá, fiel, para as últimas notícias dessa segunda-feira, porque o clima do derby ainda está pegando fogo. A Lili Nascimento está lá em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, trazendo as últimas atualizações, principalmente por conta daquela confusão generalizada após o apito final do derby lá em Itaquera. O Timão tentou uma trégua amigavelmente, aí o Verdão não quis, falou que vai até o final, já abriu o boletim de ocorrência. Olha, o clima tá explodindo ainda, bora acompanhar tudo aqui no vídeo de hoje. Curta aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Tudo bem, hein? Faltou bola rolando, mas sobrou polêmica em mais um derby, Lili, mas é uma vitória do Corinthians por 0-0. Vou falar assim, hein, Lili? É esse o sentimento por aí? Digamos que sim, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Por esse detalhe do Corinthians ter 2 jogadores a menos, o empate na Neoquímica Arena foi, digamos assim, comemorado pela torcida por conta da entrega, da raça em campo, com 2 jogadores a menos. O que se espera, né, é que o Corinthians talvez perdesse ali em plena Neoquímica Arena, mas conseguiu segurar esse empate, demonstrou muita vontade por esse resultado. Então, por isso, a torcida, digamos assim, aplaudiu ao final da partida. Porque antes do jogo começar, se não fosse nessa situação de ter 2 jogadores a menos, esse resultado, muitos torcedores iriam vaiar, porque a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro é lamentável, né? É o 16º colocado, tem 11 pontos, então precisa reagir na próxima rodada contra o Vitória, mas justamente nesse clássico, com tudo o que aconteceu em campo, a torcida saiu um pouco assim aliviada, digamos. Agora, depois do jogo, a confusão continuou, né? Bem ali no túnel, foi uma confusão generalizada. Então, pela parte do Corinthians, o Corinthians diz que o Breno Bidon e o Gabriel Paulista foram agredidos por seguranças do Palmeiras. Isso o Corinthians divulgou ontem em nota, logo após o jogo, antes da zona mista. Então, que os 2 teriam sido agredidos. Conversei com pessoas em off ali do Corinthians, o que eles me falaram? Que logo depois de toda a confusão, houve sim um empurra-empurra. O Hugo Souza mesmo falou que foi força de um lado, força do outro, agressão de fato não teria acontecido. E que logo depois que isso aconteceu, o staff do Corinthians foi conversar com pessoas do Palmeiras e dizer assim: vocês querem mesmo levar isso pra frente? Deixa pra lá, foi empurra-empurra, não precisa, porque o Palmeiras, depois o Nicolete vai falar sobre a situação do Luigi. Mas de acordo com essas pessoas do Corinthians, o Palmeiras foi irredutível, diz que iria levar sim para o Gecrim e que não pararia por ali. Aí, essas pessoas do Corinthians, né, do staff ali do Corinthians, foram até o vestiário para falar com o Gabriel Paulista e o Breno Bidon, ambos que disseram que foram agredidos por seguranças do Palmeiras, e falaram, vamos até o Gecrim também, porque o Palmeiras vai. E eles falaram: é necessário? Porque a gente não gostaria de ir. Então, eles abriram mão de ir porque entenderam que foi empurra-empurra de um lado e do outro. E que, de fato, não houve uma agressão grave. Por isso que eles não quiseram ir, até porque tem toda a parte burocrática que é mais demorada, né? Então, essa foi a parte da confusão ali no túnel. Na zona mista, eu perguntei pro Hugo Souza sobre isso, né? Então, ele minimizou, falou que o Corinthians só soltou aquela nota porque o Palmeiras soltou também. Então, foi uma resposta à nota do Palmeiras. E sobre o André, ele disse que assim que chegou no vestiário, foi perguntar pro André: André, você fez isso de propósito? Ele disse que o André falou pra ele assim: claro que não, eu fui ajustar o meu calção. E aí eles interpretaram errado. Aí o Hugo Souza dá até uma risada e falou: a imagem mostra ali, mas eu prefiro acreditar no André. Até porque também, se eu for ajeitar o meu calção, eu vou ser expulso, porque eu também ajeito o meu calção assim. Foi a declaração do Hugo Souza. Então, assim, Bruno, um derby já é um derby por si só, né? Já tem toda a atenção. Esse teve dentro e fora de campo, tanto que ontem a gente saiu lá da Neoquímica Arena depois das 11 horas da noite. Mas a gente começa mostrando como foi o jogo ou o que aconteceu lá na Neoquímica Arena, com toda a rivalidade em campo entre Palmeiras e Corinthians. Um jogo importante, o Diniz, então, conhecendo a Neoquímica Arena, agora comandando o Corinthians. E isso aí foi o que mais teve, né? Empurra-empurra e expulsão. A primeira, essa do André. O que aconteceu em campo? Fico com essa sua definição. Melhor. É um jogo que com 2 minutos já teve treta ali, né? Do Bidon. Qual foi o que não teve, né? Exatamente, do Bidon com o Flaco Lopes. Do Bidu no Flaco também. O Mateuzinho depois também. Mateuzinho, isso, falei Bidu. Aí não, o André, aos 30 ali, né, do primeiro tempo, já faz esse absurdo aí, cartão vermelho. E aí poucas oportunidades, né? O Maurício teve essa de longe com o Hugo Souza, mas o Corinthians teve mais oportunidades, ao meu ver.
do que o Palmeiras, mesmo com um jogador a menos e depois com 2 a menos, né? Esse é um dos lances polêmicos, né? O Alan foi um dos que tentou alguma coisa, né? E aí ele faz a jogada pela direita, toca pro Sousa, que é derrubado na área, Eugênio. Sim, pra mim é pênalti. Aliás, eu acho que um dos pontos fracos da partida, entre vários, foi a atuação do árbitro. Né? O Flávio foi muito mal, tanto no aspecto disciplinar, especialmente no aspecto disciplinar, porque não teve nenhuma moral para se impor diante dos jogadores, né? Foi muito fraco, como também alguns lances importantes, como esse que você falou ali do Sousa. Que defesaça do... Defesaça. A melhor chance do Palmeiras foi a do Gabriel Paulista. E aí o gol perdido pelo Yuri Alberto é o grande lance de bola mesmo da partida, de jogo, de fato, da partida. Ainda tem a outra expulsão, né? A expulsão aí do Mateuzinho. Mateuzinho, outro que já estava procurando desde o primeiro tempo. Tava acima do tom desde o início do jogo, Mateuzinho. E ele e até o Gabriel Paulista também, né? Esse lance também correu risco. Ele dando tapa ali no... Não, e depois ele empurrou o Thiago. Gustavo Henrique dando tapa também. Isso. Enfim, correram riscos, né? E aí Lopes também, né? Aí o Carlos Miguel salvou a carreira do Felipe Anderson. Teve o Flávio Lopes com o Bidon também. No final do jogo. Salvou. Felipe Anderson, imagina, hein? Clássico, Felipe Anderson que já, né? O Yuri se aproximou demais, tinha que ter dado um pouco mais. Eu levantei uma ontem no Linha que o pessoal depois nas redes sociais foi mandar mensagem também. Qual foi? Se fosse o Memphis no lugar do Kaique, o Yuri Alberto não ia tocar? Mas acho que tinha uma cobertura, acho. O Alan tava na diagonal, mas se tivesse uma travada, dava. Bom, depois teve essa treta toda, confusão, e claro que isso repercutiu nas entrevistas e também, claro, a gente vai falar das ofensas aí racistas. Em relação ao jogo, eu acho que o Corinthians deu uma clara demonstração da força da equipe, espírito de luta. Um dos jogos que vão ficar marcados, não pelo resultado em si, mas pelo que aconteceu no jogo, pela entrega do time, pela representação que teve da sua torcida. Então o time hoje e a torcida jogaram no mesmo tom. O que eu vi foi empurra. Até onde eu sei, os próprios seguranças do Palmeiras são meio que amigos do segurança do Corinthians, ali não teve nada de agressão física. E pelo que eu fiquei sabendo também dos jogadores, mas eu não vi. Os jogadores do Corinthians, não teve nada que alguém bateu em alguém. Cabeça quente, todo mundo querendo se impor um pra cima do outro. E eu acho que a situação do Corinthians ter soltado a nota foi em resposta ao que o Palmeiras fez. Não houve nada demais, eu acho que está sendo feito talvez uma grande tempestade num copo d'água. A gente teve muita posse, realmente não conseguimos furar ali a defesa deles. E tem jogo que acontece, que é jogo dessa forma, e a gente vai trabalhar para melhorar isso. E aí, faltou futebol em tempo de bola rolando, em Corinthians e Palmeiras. Tempo total 101 minutos. Bola rolando 45. Que tragédia, hein? Explica muito, né? Normalmente 60 minutos seria um número mínimo, né? Considerado aí ideal. Menos de 45 minutos. Teve treta, teve confusão, tem BO, tem um monte de coisa. E o Hernan estava lá. Tem polícia, tem promotor. Tem tudo. Só não tem juiz, gol. Só não tem gol. Delegado, tudo que você pode imaginar aconteceu depois desse jogo aí. E como é que foi a treta, Hernan? Porque quando acabou o jogo, eu vi até ali o Lingard conversando com o Andréas, parecia que o ambiente ali tava numa boa, só que foi no vestiário que o pau cantou. Na verdade foi no túnel de acesso aos dois vestiários, né? Pra quem não conhece a arena do Corinthians, a Neoquímica Arena, você entra naquele túnel, que normalmente é mostrado nas transmissões de quem tá mostrando o jogo e tal, que é o túnel onde os jogadores perfilam para entrar no jogo. E ali, quando você vira para a sua esquerda, é o vestiário visitante onde o Palmeiras estava ocupando. Olá. E o lado direito é o vestiário do Corinthians e tem também no caminho para o vestiário do Corinthians o da arbitragem. O que aconteceu ontem foi assim, muito empurra. Eu vi parte dessa treta, óbvio, lá do túnel para fora, mas dava para ver muita gritaria, eu ouvi muita gritaria e empurra. O que o Palmeiras alega, e aí cada clube, eu vou explicar por quê, mas cada clube teve a sua narrativa dos fatos. O Corinthians alega que 2 jogadores foram agredidos, o Gabriel Paulista e o Bidon, e o Palmeiras alega que o Luigi foi agredido, assim como seguranças dos 2 clubes também os clubes alegaram, cada clube alegou que também seguranças foram agredidos. Eu já vi algumas brigas, tá, Vicari, assim, de jogo. Sei. Briga no campo. No vestiário. Briga ali em acesso de túnel. Tivemos recentemente aquelas cenas lá de Minas Gerais, onde foi de fato uma pancadaria.
Essa foi uma treta que muito à flor da pele durante o jogo, e no pós-jogo a coisa se desenrola por algum motivo, sempre tem alguma faísca. E ontem me pareceu mais uma daquelas tretas de rivalidade. É muito empurra-empurra e pouca agressão. E é a sensação também de quem foi lá depois cuidar do caso. Tá. Né? Um pouco da sensação da polícia quando chegou lá e fez o boletim de ocorrência e começou a apurar os fatos. Que era muito empurra-empurra e pouca pancadaria em si. Uhum. O Luigi fez corpo de delito. Os seguranças também fizeram no local. Os jogadores do Corinthians também fizeram corpo de delito e os seguranças do Corinthians também. Abriu-se então uma investigação ali no GCRIM, que é aquela delegacia que ali que fica dentro do estádio, tem um posto, tem um delegado, tem todas as autoridades ali. Então ali começou uma investigação. Essa investigação, você ouve o Luigi fica até o fim, os seguranças também e os jogadores do Corinthians, todo mundo foi ouvido. No entrar da madrugada, e já era mais de meia-noite, quase 1h, chegam até a arena um promotor e um juiz. Nossa, tudo isso? 1h. Chega um promotor e um juiz. O caso, ele já está nas mãos desse juiz, desses promotores, e aí cabe às autoridades agora dar sequência a esses acontecimentos. Uhum. O Luigi alega que tomou um tapa no pescoço. Tomou um tapa no pescoço e que aquilo ficou ardido e tal, e ele fez os exames de corpo de delito. Óbvio que o Gabriel Paulista e o Breno Bidon também estavam ali, dá para ver até nos vídeos, no empurra-empurra, confusão. O que vai acontecer agora? A gente vai esperar as autoridades darem sequência a isso ou não. O Palmeiras quer ir até o fim. Uhum. O Palmeiras quer que esse caso tenha punições, pessoas sejam punidas, porque, segundo aí a narrativa do Palmeiras, o Corinthians começou a confusão. Segundo o Corinthians, o Palmeiras quem começou a confusão. Então, diante dessa investigação, ouvindo todas as pessoas, agora a Justiça vai ver se vai dar seguimento a esse caso. Eu conversei com gente da polícia e isso é muito uma sensação de quem esteve lá apurando os fatos. Que não vai dar em nada. Porque assim, era muito empurra-empurra, muita gritaria, muito vai lá e aqui, vai lá ali, vai naquele lugar, vai naquele lugar, vai tomar um suco, não sei o que, xingamento e tal. Muito barulho, muita adrenalina que veio do jogo e que acabou descarregando nesse empurra-empurra e pouca ação de violência mesmo. Posso fazer uma comparação? Aí você vai falar, poxa André, mas você está então achando que isso é normal. Ninguém está normalizando aqui. Mas assim, eu digo violência no sentido, soco, foi agredido, fulano foi agredido, fulano foi machucado. Então, assim... Lembra quando teve um Palmeiras de São Paulo que teve um soco do Nestor no Zé Rafael? Ali, Sabino também. Então, ali estava claro a agressão. Aí, dessas imagens que a gente viu, acho que está mais um empurra-empurra. Tanto que esses jogadores foram suspensos à época. Isso. O nosso Luciano Borges já apurou que o STJD já entrou em cena, olha só que coisa, né? E vai oferecer uma denúncia a partir das imagens, a partir de tudo que está sendo apurado pela polícia também, evidentemente. Então o STJD vai entrar em ação, está acompanhando, né, a apuração do nosso Luciano Borges, e tudo está caminhando nesse sentido. Aí por que a coisa ficou mais forte? Por que o negócio acabou ficando, a treta ficando maior no bastidor? O Corinthians tentou fazer um abafa, tentou fazer uma espécie de um acordo com o Palmeiras. Uma figura que é muito influente nos bastidores do Corinthians, que não é da diretoria, não é diretor, não é executivo, não é o Marcelo Paz, essa pessoa fez os primeiros contatos com o Palmeiras, dizendo o seguinte, ninguém se machucou aqui, foi uma gritaria, um empurra-empurra normal de jogo, já estou há muito tempo no futebol, já vi muito Palmeiras e Corinthians, isso é absolutamente normal. Vamos aqui então que ninguém vai prestar queixa, ninguém vai no GCRIM, ninguém chama o delegado, vamos deixar como tá e tal, a Arena vocês são sempre muito bem recebidos aqui na Arena, né? A gente
a arena é bem sinalizada, bem instalada, tem boas instalações, não há por que entrar nesse caso agora. E o Palmeiras se revoltou com isso. O Palmeiras se revoltou essa sugestão, com essa sugestão. Tá. Lá estavam Anderson Barros ontem e Paulo Boazzi, vice-presidente, que estavam representando o Palmeiras. A presidente Leila não estava, como não tem ido nos últimos derbys. O Anderson Barros dá pra ver mesmo. Dá pra ver nas imagens a confusão. Imediatamente, o Palmeiras se recusa. A presidente Leila, obviamente, é consultada como a mandatária do clube e ela fala, não, tem que dar sequência porque se aconteceram fatos lamentáveis, se atletas nossos foram agredidos, tem que levar até o final. Então houve um consenso da diretoria do Palmeiras, um consenso de quem estava lá da comissão técnica de que tinha que levar a história adiante. Aí eu quero fazer só um parênteses aqui. A comissão técnica vê que e aí o clube, vou colocar o clube, mas eu apurei isso junto à comissão técnica, vê que o estádio do Corinthians, a Neoquímica Arena, lá tudo entre aspas pode, foi o que eu, abrindo aspas para a fonte, lá tudo pode, lá ninguém é polido. Então assim, o Palmeiras tem esse entendimento de que muita coisa tem acontecido lá no estádio, na Neoquímica Arena, na arena, e nada acontece de punição. E aí o que me citaram foi os sinalizadores na final do Paulista, quando o Memphis sobe na bola, essa situação do túnel ontem, a arbitragem que chega pressionada. Eu não lembro se da cabeça de porco... Cabeça de porco também foi citada nessa apuração minha, conversando e apurando para saber um pouco mais. E o Palmeiras está cansado disso. O Palmeiras quer punições. Então, por isso, houve esse consenso de que tinha que levar a história adiante. Esse é um parêntese importante dessa história. Então o Palmeiras prontamente se recusou a fazer qualquer tipo de acordo e levou a história até o final e quer punições para quem agrediu o Luigi ontem. E o Luigi ficou até o final, ele não voltou com um ônibus. Ficou lá junto com seguranças do Palmeiras e ele fala para a polícia que tomou um tapa no pescoço. A agressão é aquela do bidon? Você sabe se é aquilo ou se é alguma coisa antes? Não é assim, o que... Porque tem na imagem aí, o que me contaram é que é isso? Não, isso aí não chega. Isso aí ele viu que foi o bidon. Foi o preparador, Luiz Fernando. Alguma outra coisa. Talvez tenha sido antes e aí o Luigi foi lá. O preparador de goleiros do Corinthians, não sei se é o preparador de goleiros, que é o Luiz Fernando. Se for essa aí do bidon, não. O bidon e o Luigi são amigos. Isso aí é coisa até de base, tudo. De base, imagina. Seleção de base, tudo. Eles são amigos. Ali não existe treta, Luigi e Bidon. Tá. Aquilo ali é o empurra que... Sim. Vamos colocar, não normalizando, mas vamos colocar como às vezes acontece em jogos de derby, em jogos clássicos e tal. Eu tenho aqui E não tinha, né, Hernan, desculpa, enquanto você puxa aí, não tinha ninguém da comissão técnica do Palmeiras, porque já aconteceu em outros casos, tem o pessoal da comissão ali. Era o próprio João Martins. Acho que só quem aparece ali uma hora é o Martinho, mas ele aparece meio que apaziguando ali. Não, quem tá ali é o Léo Pífero, que é dirigente. Isso. Né? Ele é abaixo do Anderson Barros, do Léo Holanda ali e tal. Que é parte de logística e tal, né? Administrativo, certo? Isso. Mas vai chegar aqui depois, chega aqui o Martinho. Mas ele não tá na confusão, ele tá justamente pedindo o Anderson, calma. Você vê que o Anderson tá ali, né, de camiseta verde ali, atrás do segurança grandão ali. Tem o TK ali, que é o de óculos, né, que é o chefe da segurança do Palmeiras. Isso. E um pessoal... o Cachoeira tá ali, ó, o Cachoeira, ó. Tem um pessoal de comissão técnica do Corinthians, que é pessoal de fisiologia, de staff e tal. Não tinha ninguém da comissão... chega pedindo calma. O Marcelo Passi também aqui, ó, sinalizando pra galera. Verdade, rapaz, verdade. Ontem, por exemplo, duas pessoas da comissão técnica do Diniz foram até o campo que eles esqueceram alguma coisa lá, né? E aí eu falei assim, você bateu ou apanhou? Brincando, né, obviamente. Você bateu ou apanhou? E aí, tipo assim, a resposta que veio falou, cara, foi um grande tumulto, na verdade. Um empurra, ninguém bateu em ninguém. Daí... Então, assim, era uma sensação Corinthians e foi também uma sensação ali de quem estava apurando na questão da polícia, do boletim de ocorrência que foi feito. E o Palmeiras, obviamente, defendendo seus jogadores e defendendo a narrativa que o Palmeiras tem e
alegando que, de fato, o Luigi foi agredido. Ali a gente viu, né, que tá o Martinho ali, ó, de azul, e o Rogério, que é o preparador de goleiros, mas eles estão nessa também de pedir calma. Até porque aconteceu algo mais grave ontem, que foi o caso de racismo contra o Carlos Miguel. A gente já entra nisso, nessa história também. Aí você tem várias questões. É o acesso ao estádio, são as instalações, propriamente os jogadores agredidos e os agressores. Quem agrediu pode pegar um gancho, quem bateu ali também, por isso que jogadores foram intimados a dar depoimento e também fazer exame de corpo de delito. Cara, funcionou uma delegacia ontem dentro de Itaquera. Foi uma verdadeira delegacia, com o delegado que estava lá, que é o Dr. César Saad, do DRAD, alguns policiais, aí eu não vou entrar em cargo, porque senão eu posso estar falando cargo errado, mas existia ali um corpo de polícia ali também, aí depois chegou o promotor e depois chegou também um juiz. Então, assim, ontem foi praticamente julgado o caso e agora, óbvio que tem que ter o andamento ou não da justiça em relação a isso. Mas tudo funcionou como se fosse uma grande delegacia. E durante o jogo você sentiu que estava mais um tom acima do que normalmente é o clássico ou não? Tava, né? Tava. Até essa questão dos jogadores do Corinthians com essa pilha, com essa coisa de expulsão e tal, que o Bruno vai falar do André e o Mateuzinho também estava num tom acima desde o primeiro tempo, o próprio... os zagueiros estavam xerifando muito, era muito aquela coisa de peitar, de chegar, de cobrar, exigir. De imposição. Né? Física, tinha muito isso, né? Por exemplo, teve uma hora que o Andrés tomou uma falta, não me lembro qual foi o jogador que fez a falta no Andrés, meio que quis discutir e o Andrés saiu de canto, assim, saiu de lado assim e falou, vamos pro jogo. Então existia essa diferença clara de temperatura ontem no gramado de jogadores do Corinthians e de jogadores do Palmeiras. E o que eu ouvi de uma fonte foi o seguinte, cara, os jogadores do Corinthians, eles têm uma pilha com esse derby recente. Esse elenco do Corinthians tem aquela coisa, ganhou o Paulista, provocou, ganhou na Copa do Brasil, teve toda aquela provocação. O último não foi um derby de vitória, teve a questão do chute do Flaco na bandeira. E o Flaco ontem durante o dia ficou postando isso. Horas antes ele postou no stories. Foi isqueirinho, foi? Eu ouvi de uma pessoa próxima ao Flaco que era uma questão de inflamar o clássico no bom sentido, sabe? Provocar tudo mais. Foi o que eu ouvi de uma fonte próxima, pra dar uma isqueirada, entendeu? E inflamou. Bora lá, fiel. Se você chegou até aqui, curte aqui o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel, pra sempre receber as novidades do Timão, beleza? Pessoal, vamos lá, né, meu? Cara, ontem parece que teve arbitragem só pra um lado, né? Não tô contestando as expulsões do que aconteceu no nosso time, né? Que eu acho que foram justas, tá bom? Principalmente a do André, principalmente a do Mateuzinho, que já, né, foram justas, não tô entrando nesse mérito. Mano, mas aqui, velho, a primícia básica, né, do jornalismo, tá, pessoal? Básico. Você não pode discutir com a imagem, tá? Isso aí não tem como. Você falar, olha aí, não foi nada, né? Ele deu um beijo no cotovelo. Tá vendo aí? Isso aí foi um movimento de corrida. Não foi, mano. Foi um movimento de cotovelada. Ele viu que deu o movimento de cotovelada. Ele viu que pegou a cotovelada, olhou e reclamou, velho. Tá ligado? Uma baita cotovelada. E aí o VAR nem chama, mano. Nem chama, sabe? Isso aí, velho, é inadmissível, mano. É inadmissível. Hoje, né, com tanto de câmera, tá, passou batido isso aí. Como passou batido uma cotovelada dessa, mano? Tá ligado? Os que o Mateuzinho fez não passou batido, né? Chamou na hora, tá ligado? O gesto lá do André chamou na hora, não passou batido. Então, mano, foi justa a expulsão do Mateuzinho, do André. Mas e aqui, velho? Não pegou o VAR? Não vai chamar pra ver? Sabe, mano? Então essa questão da arbitragem fica ruim, velho. Ruim. Né? Não tô chorando, nem nada. Só queria que, tipo assim, mano, isso aqui não foi nada. Segue o jogo, uma cotovelada dessa, tá ligado? Mas enfim, jogar contra o Palmeiras, né? É isso. Eles são muito beneficiados na arbitragem. Né? Ontem o saldo foi muito positivo pro Corinthians, tá? Apesar das cagadas aí que o Mateuzinho e o André fez. Foi um saldo muito positivo por, né, -2 em campo. E ainda a gente sair com esse gostinho de que dava pra ter ganhado, mostrou a evolução do time, velho. Tá ligado? Mostrou a evolução do time. Você acha que o time evoluiu? Acha que o empate ficou de bom tamanho? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel pra sempre receber as novidades do Timão, beleza? Prazer ter vocês aqui, vamos que essa semana tem Libertadores, tem muita coisa, tá bom? Se inscreve aí pra ficar sempre por dentro. Valeu!